Meu nome é Daniel Brunet. Eu sou repórter há mais de 15 anos no Rio de Janeiro. Nesse tempo, escrevi muitas reportagens sobre o cotidiano. Mas agora eu busco histórias diferentes. Histórias que me ajudem a responder a uma pergunta desafiadora. É possível mudar o mundo à nossa volta? Para isso, eu procuro grandes jornalistas, profissionais que certamente vão me dar bons conselhos. E o primeiro deles é conhecido também como escritor. Ele lançou um livro sobre o agitado ano de 1968. A obra conta que a geração que viveu naquele ano desejava mudar o mundo, mas o mundo não mudou como eles queriam. Hoje, 50 anos depois, será possível ao menos transformar o que está à nossa volta? Para responder essa pergunta, eu fui falar com Zueni Ventura. Eu tô em busca de histórias de transformação, histórias que mostrem que é possível a gente vencer essa maré de desânimo, né? A gente vê tanta gente aí que às vezes podia avançar mais e não acredita. E eu tô querendo buscar histórias para contar justamente que sim, é possível mudar o mundo à nossa volta. Olha, Daniel, eu acho que, enfim, né, as melhores histórias que eu conheço, eu acho que você vai constatar isso na sua pesquisa, passam pela educação, o investimento na educação. Não só os exemplos, né, pessoais, individuais, como o exemplo de países, quer dizer, países como a China, como o Japão, como a Coreia do Sul, que se desenvolveram economicamente, são hoje potências, né, investiram na educação. Tudo passa por isso. Você vai ver que no plano individual, então, as melhores histórias de superação, de casos de inspiração, passam pela educação. O passo seguinte foi telefonar e mandar mensagens para algumas pessoas. Gente que iria me indicar um bom caso. Ter boas fontes faz diferença na vida de um repórter. Não tardou e consegui o que eu buscava. Agora era hora de encontrar a professora Márcia. Essa história aconteceu no Complexo do Alemão. Essa história do Gabriel aconteceu há 2 anos. Ele não tinha prazer na sala de aula. Entrava, ia para o fundo, sentava na última cadeira, abaixava a cabeça e lá ficava até o sinal tocar. Por isso, aos 10 anos, ele já tinha sido reprovado e não sabia ler. No final de 2015, você fez uma atividade com a escola, com a sua turma. Como é que foi? Que atividade foi? Então, eu estava com a turma, né, do Gabriel e como era época de Natal, já novembro, né, todo esse movimento, então eu pedi que eles fizessem uma carta para Deus. E aquela carta daqueles alunos mexeu muito comigo, porque eu esperava que eles fossem pedir uma bicicleta, que eles fossem pedir um presente, um brinquedo, um celular. E, para minha surpresa, conforme eu ia lendo a carta, teve criança que pediu um estrogonofe de presente, teve criança que pediu um sofá, que pediu um ventilador, e aquilo me chocou muito, me marcou muito. E eu comecei a observar o Gabriel. Eu observava que o Gabriel era uma criança apática, uma criança que dormia muito na sala e copiava do quadro, mas ele não sabia ler, ele sabia escrever, mas ele não era alfabetizado. Ele agora vai fazer 13 anos, nessa época ele estava com 10 anos. E por que ele estava nessa situação? Então, nós buscamos entender esse motivo, né? Por que uma criança chega no 3º ano ainda não alfabetizada, sem interesse pela leitura, e a gente começou a observar essa criança, né? Ele viveu muitos conflitos na sala, né? As crianças implicavam e ele vinha, tia, fulano me chamou de bafo de ervilha. O Gabriel parecia ter uma sinusite crônica, né? Um problema que precisava ser tratado, né? Dentro da área médica. E aí eu montei aquele kit de higiene para ele, combinei com ele que todos os dias, antes de ele entrar na sala de aula, que ele passasse lá, ia escovar o dente, ia usar o hidratante, ele ficou todo bobo. E eu também convidei essa mãe, né, demos um encaminhamento para essa mãe se dirigir a um posto médico e ver o que estava acontecendo em termos de saúde, né? Porque para uma criança aprender, ela precisa estar bem emocionalmente, né? Não só o intelectual. Mas ele aceitou a ajuda de
primeira? Como é que Ele foi? aceitou. Impressionante como todos os dias ele chegava na sala e me entregava um desenho de presente. E esse também foi um fato que muito me aproximou do Gabriel, porque quando eu peguei o caderno do Gabriel, eu via que o caderno dele era recheado de desenhos. E aí eu falei, opa, talvez aqui esteja a luz para essa criança. O Gabriel era uma criança apática, ele não tinha brilho no olhar, não tinha um sorriso no rosto, e ele gostava muito de dormir na sala de aula, né? Eu lembro que até em 2016 a professora um dia me chamou e falou, Márcia, olha só, observa como ele procura o sol, porque batia um solzinho na sala, ele gosta de ficar naquele cantinho. Ela falou, eu não sei se ajuda essa questão da sinusite, dele ficar, e ele fica ali quietinho. Então ele era uma criança que gostava de dormir mesmo nessa, por mais que a gente acordasse, né? Gabriel, acorda, vamos fazer o dever. Ele gostava de ficar ali sozinho, dormindo. E eu lembro que os primeiros desenhos, só vinham os desenhos. E aí eu comecei a pedir que ele escrevesse. Gabriel, eu quero que você escreva o seu nome. Primeira coisa, o nome, porque ele entregava os desenhos até sem o nome. E aí ele vinha, agora escreve uma frase, escreve o meu nome. E ele começou a ser, né, de alguma forma ele era obrigado a escrever, porque eu pedia que ele fizesse o desenho, mas que colocasse a escrita também. Então essa também foi uma estratégia. E hoje ele está no nível satisfatório? Então, no ano passado, né, com a professora Cristiane, ela foi uma pessoa assim também maravilhosa na vida do Gabriel. Ela incentivou muito esse processo, né? Ele passava muitas vezes pelo corredor abraçado com ela. Eu acho que essa questão do carinho, do afeto para o Gabriel foi muito importante. E no ano passado também eu tive um momento assim de ir às lágrimas, quando a professora Cristiane, ela falou, Márcia, o Gabriel vai para o quadro de honras. Eu chego a ficar assim arrepiada, porque o nome daquele menino, né, que levou 4 anos para aprender a ler, de repente vai para o quadro de honras da escola, uma escola que tem 600 alunos. E isso para mim assim não tem preço, né? Então, se hoje eu ainda estivesse saindo do curso do ensino fundamental, né, e alguém me perguntasse que profissão você gostaria de exercer, eu sem hesitar eu falaria, eu quero ser professora.